A carreira de AJ Styles na WWE chegou ao fim no Royal Rumble de 2026, após uma derrota para Gunther, em uma luta intensa e extremamente emocionante, que serviu como capítulo final de sua trajetória na empresa. A narrativa dominante é de que AJ Styles se aposentou oficialmente dos ringues e não voltará a lutar, mas alguns detalhes deixaram essa história em aberto. AJ Styles optou por não deixar as luvas no centro do ringue, um gesto tradicional de despedida. Em vez disso, chegou a provocar esse momento, mas acabou encerrando a noite com a sua pose característica e fazendo seu icônico Too Sweet do Bullet Club no canto do ringue. Esse detalhe foi o suficiente para gerar inúmeras especulações e debates sobre o futuro de AJ Styles. Muitos acreditam que AJ Styles ainda possa lutar fora da WWE antes de encerrar a sua carreira de vez. Isso poderia significar um retorno à TNA, onde ele construiu grande parte do seu legado, ou até uma última passagem por uma nova casa, como a All Elite Wrestling, seguindo um caminho parecido com o de nomes como Sting, Edge e Bryan Danielson. Caso AJ Styles realmente vá para a AEW, existem alguns confrontos específicos que os fãs adorariam ver antes dele finalmente pendurar as suas botas. Mas antes, galera, antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, você já sabe, né? Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo para dar aquela moral marota pra gente aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo! Jon Moxley. Em seu primeiro ano na WWE, AJ Styles protagonizou vários confrontos contra o então Dean Ambrose pelo cinturão da WWE. Os dois demonstraram uma química excelente dentro do ringue, mas infelizmente, grande parte da história envolvendo essa rivalidade deixou a desejar, muito por conta do foco excessivo naquele alívio cômico que era James Ellsworth, que acabou tirando força do que poderia ter sido algo ainda maior. Caso AJ Styles realmente vá para a AEW, seria incrível vê-lo frente a frente com Jon Moxley, que hoje é praticamente o oposto do antigo Dean Ambrose, tanto em estilo de luta quanto em personalidade. Seria fascinante acompanhar o que esses dois poderiam produzir juntos uma década depois, agora em fases totalmente diferentes de suas carreiras. Hangman Adam Page. Desde o seu primeiro dia, Hangman Adam Page se consolidou como uma das maiores estrelas da AEW, sendo responsável por alguns dos maiores combates da história da empresa. Se existe alguém em quem AJ Styles poderia chegar confiando totalmente para entregar uma luta memorável, esse alguém com certeza seria Adam Page. Mesmo ambos tendo feito parte do Bullet Club, AJ Styles e Adam Page nunca se enfrentaram, nem atuaram como aliados na New Japan Pro Wrestling. AJ deixou a empresa justamente quando Adam Page começou a ganhar destaque no mundo da luta livre. Por isso, seria sensacional ver um encontro dessas duas gerações se cruzando finalmente na AEW. MJF. MJF se provou como um dos melhores lutadores do mundo nos últimos anos, tanto na forma de contar histórias quanto no altíssimo nível que entrega dentro do ringue. Se AJ Styles realmente aparecer na AEW antes de se aposentar de vez, um confronto direto entre ele e MJF simplesmente precisa acontecer. Os dois têm tudo para construir uma rivalidade forte, criar uma sensação genuína de ódio entre os personagens e fechar tudo com uma luta capaz de roubar o show. Caso MJF ainda esteja reinando como campeão mundial da AEW, esse confronto teria tudo para ser um main event absurdo de pay-per-view, valendo o cinturão. Konosuke Takeshita. Konosuke Takeshita é um competidor de nível mundial e já protagonizou lutas marcantes na AEW contra nomes como Will Ospreay, Kenny Omega, Kazuchika Okada, entre muitos outros. Colocar AJ Styles disponível nessa lista é praticamente uma escolha óbvia. Styles é um veterano da qual Takeshita certamente poderia extrair ainda mais aprendizado, além de conquistar uma vitória de enorme peso para sua carreira. Samoa Joe. AJ Styles e Samoa Joe compartilham uma longa história na luta livre profissional, que remonta aos tempos da TNA, onde se enfrentaram em várias lutas espetaculares. Eles voltaram a dividir o ringue na WWE, e apesar de alguns segmentos fortes e combates decentes, a química já não era exatamente a mesma,
e a rivalidade acabou ficando um pouco repetitiva. Já faz bastante tempo desde o último confronto entre os dois na WWE, e seria muito interessante vê-los lutar mais uma vez antes das despedidas definitivas de ambos da luta livre profissional, algo que não deve demorar a acontecer. Na WWE, Styles teve a chance de revisitar grandes rivalidades do passado, como contra Shinsuke Nakamura e John Cena. Então encerrar esse ciclo enfrentando Samoa Joe traria uma bela dose de nostalgia para os fãs. Will Ospreay. Ao assistir Will Ospreay lutar, fica fácil perceber o quanto AJ Styles influenciou seu estilo dentro do ringue. Ospreay nunca escondeu a sua admiração por AJ Styles e há anos pede publicamente por mais um confronto contra essa lenda. Até hoje, os dois só se enfrentaram em uma única luta lá no circuito independente em 2015. Um duelo contra Will Ospreay é de nível de main events, e além disso, seria uma verdadeira passagem de bastão, elevando Will Ospreay a um patamar ainda mais alto na luta livre mundial. Kenny Omega. AJ Styles contra Kenny Omega é uma luta dos sonhos que nunca aconteceu na New Japan Pro Wrestling. É verdade que eles se enfrentaram no circuito independente lá em 2006, mas muita gente sequer chegou a ver esse combate. Quando Kenny Omega assinou com a New Japan Pro Wrestling, ele se juntou ao Bullet Club, justamente na época em que AJ Styles era líder do grupo. Os dois chegaram a atuar do mesmo lado por um período. E com a saída de AJ Styles rumo à WWE, Kenny Omega acabou liderando uma traição dentro do Bullet Club, expulsando AJ Styles da facção. Mas o problema é que essa história nunca teve uma conclusão dentro dos ringues. Agora, 10 anos depois, Kenny Omega segue como um dos maiores nomes da All Elite Wrestling e ainda atua em altíssimo nível, assim como AJ Styles. Então esse confronto carregaria um peso histórico enorme, entregaria um espetáculo dentro do ringue e, acima de tudo, realizaria o sonho de muitos fãs que esperam por essa luta há muitos anos. Mas então, galera, agora nós chegamos ao final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!